Olá, bom dia, meus amados irmãos, Pai do Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor. A nossa quinta-feira, dia 24, né? Dia de São João. Ontem foi a véspera, dia 23. Hoje, dia 24 de junho de 2020. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos a ministrar uma palavra ao seu coração, uma palavra que venha nos trazer entendimento e sabedoria do alto. Ontem nós falamos no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, sobre a situação de dois personagens. Tem o personagem Cornélio, que é um centurião da corte chamada italiana, e tem o personagem, o apóstolo Pedro, nessa narração bíblica, nesses escritos da Bíblia Sagrada, ficou a história desses homens, para também, nesse momento de hoje, esse dia de hoje, a data de hoje, termos instrução do que Deus fez na vida daqueles dois homens, do que Deus preparou para a vida daqueles dois homens, inclusive para os amigos íntimos de Cornélio e para os seus familiares, que também eram temente e obediente a Deus. Mas nós vamos continuar aqui a leitura e vamos ter mais uma reflexão sobre esse assunto e sobre a vida desses dois homens, ao qual Deus abençoou grandemente a vida desses dois homens. Eles tinham diferença em tudo nas suas vidas. Um era pescador de peixe, via ao mar a pescar. Esse outro homem já era diferente, era o homem da corte italiana. Esse homem era um centurião lá da corte italiana, um homem de um alto grau na sociedade ali em Israel. Mas vamos prosseguir a leitura. Nós paramos aqui no versículo 15, onde diz: "E segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum ao que Deus purificou." Versículo 16: "E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim, sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? Disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida
e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar um que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar. Ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Glória seja dada o nome de Jesus. E eu volto aqui ao versículo 6. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Isso aqui foi o anjo falando. Ele te dirá, versículo 6, o que deves fazer. Eu falei a leitura aqui também em: eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, as tuas orações foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar. Ele, vindo, te falará. Ô glória! Ele te dirá o que deves fazer. O anjo já avisou, e quando ele vir, vai te falar. Aqui já foi Cornélio, o que deves fazer. Cornélio já falando. Bem, meus amados, entrando novamente nesse texto, nessa história desses dois homens tão especiais que Deus assim preparou para hoje, tantos anos atrás que foi ocorrida essa história desses dois homens, ao qual Deus separou para ter esse encontro e para que servisse para toda a humanidade de edificação e de mudança de vida, de entendimento de como Deus faz na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, seja um jovem, uma criança, um homem ou uma mulher. É isso que nós estamos aqui tentando entender mais e compreender a palavra de Deus junto com os irmãos e com aqueles que irão escutar e ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo. Olha, nós vimos que aqui o anjo instrui a Cornélio a mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele, quando chega na casa de Cornélio, ali, a primeira ação que ele tem é de se prostrar diante de Pedro e se ajoelhar diante de Pedro, considerando Pedro como um santo. E Pedro ali levanta-o e diz: olha, homem, não faça isto, porque eu sou um homem comum, sou um homem igual a você. Eu não sou a pessoa para quem você venha adorar. E vocês vejam, por que Cornélio teve essa atitude? Por que Cornélio teve essa ação de se prostrar diante de Pedro para o adorar? Por quê? Eu tenho o entendimento ao qual a Bíblia me afirma, ao qual a Bíblia me dá um respaldo, eu ter esse entendimento de que Cornélio se prostra diante de Pedro, porque ele já vinha sabendo há dias do testemunho de Pedro, do que vinha ocorrendo com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi o homem que de início deu muito trabalho para Jesus. Só que Jesus, ele tem um amor tão imenso pelo ser humano, que aquele que mais dá trabalho, mais ele o ama. E mais ele investe para ter aquela pessoa do seu lado com ele. Porque sabe que aquele que muito dá trabalho, mas quando um dia estiver ao lado do Senhor, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo os estatutos e os mandamentos de Deus, aquele vai ser fiel, vai ser destemido, vai ser decidido, vai ser um homem, uma mulher, um ser humano de compromisso com Deus. Porque muito difícil foi para chegar, mas também quando decide a chegar, diz: cheguei e cheguei.
É essas pessoas que muito o Espírito Santo luta e busca para trazer ao redil do Senhor. O apóstolo Paulo, que é outro que nós vamos estudar sobre ele, depois de Cornélio e Pedro. O apóstolo Paulo, entrando um pouco nesse assunto, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vimos que o apóstolo Paulo foi um homem que deu muitíssimo trabalho. Você voltando no capítulo 8, capítulo 7 a 8, ele foi um homem que deu muitíssimo trabalho ao Senhor. Era um homem temente, obediente às leis dos homens. Era um homem que recebia ordem e carta dos sacerdotes de Roma a perseguir os evangélicos. Mas ele, quando se converte ao evangelho, ele escreve numa das suas cartas, que ele escreveu várias as cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Éfeso, muitas das cartas ele escreveu, mas uma das cartas interessantes que ele escreveu, e muito me chama a atenção, foi as cartas a Roma, Romanos. Paulo lá, ele se expressando, ele diz que em Roma ele servia ao Senhor, mas não com entendimento. E agora que se rende aos pés de Cristo, ele ora a Deus em favor dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus patriarcas ali de Roma, para que se volte com entendimento para Deus. E aqui Cornélio, ele era um homem voltado para Deus, mas não com entendimento da forma que Deus queria. Pedro já foi diferente. Pedro foi chamado ali de pescador para ser pescador de homens. E quando Deus o chama, começa Deus a agir. Depois que Jesus é levantado aos céus novamente, ele pede: Pedro, tu fica em Jerusalém com os discípulos, com os irmãos, e não saia para lugar nenhum até que do alto você seja revestido de poder. Está no livro de Atos também dos Apóstolos, capítulo 1, o 2 vai começar a falar sobre esse assunto, que eu não quero me deter sobre esse assunto. E Pedro, ele obedece ali. Daquele dia em diante, foi mudada a vida de Pedro, foi mudada a história de Pedro. Só que Pedro, quando Jesus vai assuntar aos céus, ele começa a praticar a palavra e a palavra fluir na vida dele. A Bíblia diz que uma senhora chamada Doca, que chamavam também de Tabita, ela costurava, fazia vestidos para as viúvas, para as mulheres pobres, de graça. E ela morre. Quando ela morre, elas chamaram Pedro, aquelas mulheres. Pedro, olha, Doca fazia nossas vestes, nos ajudava muito, agora está morta. Pedro entra no quarto, senta à beira da cama daquela mulher e diz: Tabita, que se diz Doca, levanta. E ela senta na cama, ressuscitou. Depois Pedro vai passando em um lugar e tem um homem ali, um homem chamado Enéas. Aquele homem está deitado ali, enfermo, e Pedro passa e diz: Enéas, Jesus Cristo dá saúde, homem, levanta, anda. Ele levanta. Pedro depois desce para a igreja, está lá na porta do Sinédrio com João, e aí tem lá um esmoléu, um homem que era paralítico e pedia esmola todos os dias na porta daquele Sinédrio, daquele templo. E Pedro olha para ele e ele diz: ei, me dê uma esmola. Aí Pedro diz: rapaz, eu nem tenho prata, nem tenho ouro, mas no nome do Nazareno, aquilo que eu recebi de graça, no nome do Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou. Então Cornélio, ele ouviu falar de Pedro dessa forma, e no seu pensamento, na sua consciência, Pedro agora já era um santo homem, ao qual merecia ele se prostrar e o adorar. Quem sabe, mesmo daquele dia que Pedro deu aquela grande instrução, que ele levantasse, mas Pedro levantou dizendo, no versículo 26, levanta-te, que eu também sou homem. Olha, quem sabe naquele dia, quando ele diz isso, Cornélio obedece, levanta, tudo, com certeza bem constrangido, mas ali obedece. Mas quem sabe naquele meio daquela multidão, não teve um
ou uma, que daquele dia em diante não olhou para o que Pedro falou, mas continuou vendo Pedro como um santo para o adorar. Quem sabe? Porque até hoje as pessoas fazem a fogueira de São Pedro e tem São Pedro como um santo ao qual mereça ser adorado, aonde ele mesmo aqui repreende Cornélio dizendo que ele não é merecedor de adoração. Só há um que nós podemos prostrar-nos aos seus pés e o adorar, que é Jesus Cristo, o único. E aí ele começa a dizer, o anjo diz, e ele te dirá o que deves fazer. O anjo disse isso para Cornélio, mas Pedro chega e diz assim, e eis que diante de mim se apresentou um varão com veste resplandecente e disse, Cornélio, as tuas orações foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E envia, pois, o homem a Jope, manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, esse está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, ele vindo te falará. Ele manda chamar. E quando ele manda chamar que Pedro vem, Pedro diz assim, e nós somos, no versículo 39, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. Vocês vejam bem, Pedro diz que nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Vejam bem, Pedro aí já diz, olha, nós somos, rapaz, Cornélio, você e todos esses que estão aqui, seus convidados mais íntimos, mais próximos de você, seus amigos, sua família, nós somos testemunha do que ele fez. E depois o que aconteceu com ele, ele foi morto lá pendurado no madeiro, para a nossa salvação e vida eterna. Ele foi crucificado, vocês sabem disso. Nós somos testemunhas, eu sou testemunha, vocês também são testemunhas. O que ele mandou o anjo falar com você para me chamar e lhe falar é sobre esse assunto, que as tuas orações têm agradado a ele, de chegar lá diante dele, as tuas esmolas. Mas o mais importante, que ele veio fazer por mim e por você está deixando de lado, que é a nossa salvação, e morreu na cruz para me dar salvação e vida eterna a você, a mim, a todos esses que aqui estão. Só que nada disso vocês estão fazendo. Como assim, Pedro? Olha, a única coisa que vocês têm que fazer, Jesus nos instruiu, e ele foi e disse que nós teríamos que fazer discípulo após ele, e ele foi, e agora nós estamos aqui na incumbência de fazer isto. É por isso que eu quero trazer para você uma palavra da forma em que o anjo fala para você, que ele dirá o que deve fazer. Então eu vim dizer para você o que você deve fazer. Sabe o que você tem que fazer, Cornélio? Vocês todos aqui que me chamaram, e eu vim aqui, sabe o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que levantar as mãos para o céu, reconhecer Jesus Cristo como Senhor pessoal das suas vidas, da sua alma, do seu espírito, confessando Ele diante de Deus e dos anjos que estão lá no céu e diante de nós que estamos aqui, se arrependendo dos seus pecados para vocês serem salvos. Porque Jesus outra hora quando ele estava comigo e com os outros apóstolos, ele nos levou à montanha, lá no monte, ele estava nos ensinando, e teve um momento que ele falou assim, olha Pedro, olha, para todos vocês eu quero dizer uma coisa, e isto tem que ficar escrito, porque quando eu for tem que ficar escrito, é o seguinte, quando eu chegar lá no céu, eu vou confessar meu Pai diante dele e dos anjos, todos vocês que estão me confessando diante dos homens, mas também aqueles que vão estar me negando, que já me negaram e estão me negando diante dos homens, eu também vou negar naquele grande dia, diante do meu Pai que está no céu e diante dos anjos. Qual é o grande dia? Naquele grande dia, Pedro, naquele grande dia do juízo final, no dia do julgamento final, que vai estar duas filas, uma fila da direita e uma fila da esquerda, um para condenação e outra para salvação. Aqueles que me negaram aqui, aqueles que deram as costas para mim, o sacrifício que eu vou fazer na cruz, é necessário eu fazer, porque é necessário eu ir à cruz,
porque é necessário que se cumpra as escrituras. Pedro vai e diz um momento e diz assim: Senhor, se possível for, eu vou morrer no teu lugar. E disse: para trás de mim, Satanás. Chamou até Pedro de Satanás. Mas Pedro está aqui, instruindo a Cornélio, instruindo esse povo. Aqui está hoje, nessa manhã de quinta-feira, o pastor Francisco, que pela misericórdia e bondade de Deus também está trazendo essa palavra para o teu entendimento, para o teu coração, para que você possa entender e compreender. Mateus 10:32 está bem escrito e é claro, e é evidente. Nesse mesmo livro está escrito: passará o céu e a terra. Jesus dando os últimos sermões na montanha. Ele disse para os apóstolos: olha, vai passar o céu e vai passar a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Aquele que me confessar, Mateus 10:32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai que está no céu. Porém, o que me negar, eu negarei ele diante de meu Pai que está no céu. João 8:32, conhecereis a verdade. Está aqui a verdade, estou mostrando a verdade, estou apresentando-lhe a você a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está precisando de uma libertação da droga, da prostituição, do alcoolismo, se você está precisando de uma libertação, seja em que área for da tua vida, se você está precisando de uma libertação de uma cura, de um câncer, da AIDS, da coronavírus, seja o que for, aqui está a palavra de poder nessa manhã, que pode te trazer a cura e principalmente o que eu me preocupo muito é a cura da alma e do teu espírito, a cura do pecado, que é a lepra maior que existe na face da terra, na vida do ser humano, que é o pecado. Então, se você está ouvindo essa palavra e está de coração aberto e quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, toma essa decisão nessa manhã de quinta-feira, nesse dia de São João, como Cornélio tomou naquele dia. Que essa palavra tenha sido enviada ao teu coração, que tenha chegado ao teu coração e venha fazer morada e guarida no teu coração, que venha ter entendimento, que você não receba essa palavra como uma afronta, como eu esteja afrontando a sua religião, como eu esteja afrontando a sua devoção. Não, eu não estou fazendo isso, eu estou trazendo uma palavra de esclarecimento, como aquele homem que era um adorador, era um homem que fazia orações, dava esmolas, mas estava fazendo tudo da forma que Deus se agradara. Só estava lhe faltando uma coisa, era ouvir o que Pedro tinha que falar para ele, que ele tinha que reconhecer a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. É o que você está ouvindo hoje. Eu não estou dizendo que a sua devoção está errada, eu não estou dizendo que a sua devoção a Pedro, a João ou a Maria está errada, não. Eu estou lhe dizendo que você tem que fazer mais algo pela sua salvação, que é reconhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Essa sua devoção, essa sua dedicação a Deus, da forma que você tem vindo, tem lhe trazido muito mais você ser uma pessoa temente e bondosa e caridosa e amorosa às coisas de Deus. E para mim, no meu ponto de vista, é muito mais fácil para você agora só fazer uma coisa que lhe falta: tomar a decisão por Cristo. Dessa manhã, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal da sua vida. Louvado seja Deus. Se você for aceitar Jesus agora, assistindo esse vídeo, eu quero fazer aqui uma palavra, trazer uma palavra de profissão de fé diante de Deus. Você confessando Jesus Cristo como Salvador, e eu faço essa oração: que o Senhor perdoe os teus pecados, que o Senhor Deus escreva o seu nome no livro da vida. Você que está aceitando agora Jesus Cristo como Salvador, eu creio que tem pessoas do outro lado aí aceitando Jesus através dessa palavra. Agora eu como ministro do Senhor, eu quero em nome de Jesus pedir a Deus que Ele escreva o seu nome, em nome de Jesus, seu nome no livro da vida, apague do livro da culpa, e que Deus dê o dom de permanência a você, para você permanecer na presença de Deus até o dia do julgamento final. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e continue firme na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor e até amanhã. E amanhã estaremos novamente, dia 25 de junho, estudando mais sobre a palavra de Deus.